E hoje, pessoal, nós vamos ver como todo conhecimento científico adquirido até aqui está presente no nosso dia a dia. Ah, professor, mas por que aprender tudo isso? Vocês vão ver que tudo que vimos até hoje, como os biomas, os ciclos biogeoquímicos, erosão, intemperismo, tudo isso estão intimamente ligados, fazendo parte de uma grande engrenagem. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Pois é, galerinha. Apesar desse desenho ser lá da década de 90, a missão do Capitão Planeta era prevenir os danos e proteger os sistemas naturais, que já alertavam os perigos da devastação, desmatamento e aquecimento global. E apesar de não sermos os próprios planetários, todo esse nosso conhecimento que estamos adquirindo nessas aulas nos ajudam a compreender de onde viemos, para onde vamos e como manter de uma forma sustentável e inteligente o planeta onde vivemos. Nessas aulas, nós passamos por estágios de conhecimento da teoria do Big Bang, como foi a expansão do universo de lá até os dias de hoje, quantos bilhões de anos foram necessários para a Terra chegar ao nível que nós conhecemos hoje em dia, e o como somos privilegiados por habitar esse único planeta com forma de vida em toda a galáxia. Nessas aulas, também foi possível compreendermos um pouco da evolução da nossa vida no planeta, desde os primeiros micro-organismos até as formas de vida que conhecemos hoje. Como as algas marinhas, que ao chegarem na praia, se associaram aos fungos que ali existiam no solo e deram origem às primeiras plantas terrestres. E tudo isso há mais de 300 milhões de anos. Mas e como sabemos disso? Através dos fósseis, que também estudamos. E esses fósseis, normalmente obtidos através de rochas sedimentares, podem nos revelar relíquias, tanto animais como vegetais, de milhões de anos, para que possamos compreender a história da evolução no planeta. Pois é, e as rochas sedimentares não são apenas bonitas em sua aparência, mas, como já foi dito no caso dos fósseis, elas são de extrema importância para o registro e a compreensão da evolução do planeta. Pois cada linha dessa que podemos notar na imagem, que parecem películas depositadas uma em cima da outra, são realmente depósitos de sedimentos ocorridos em milhões e milhões de anos. Cada lâmina dessa equivale a um período na história. E os fósseis encontrados sedimentados nessas rochas nos trazem muitas informações do passado. Esses sedimentos não são responsáveis apenas pelas rochas sedimentares e a formação de fósseis. Eles também colaboram e muito para a formação de outros ambientes, como por exemplo, o acúmulo de areia das praias, ou então formação de solos. Como nós podemos ver nas imagens, rochas sofrem intemperismo e erosões causadas pelos ventos e pelas chuvas e acabam se desgastando. Algumas, inclusive, ganham formas muito peculiares, como esses exemplos das rochas encontradas no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. Aqui temos o exemplo da taça, famosa pelo símbolo do parque, e também a cabeça de camelo. E para onde vão todos esses sedimentos que saem dessas rochas? Pois bem, eles vão formar outros solos em outras regiões, levados pelos ventos, pelas chuvas. Esses sedimentos depositados no solo vão colaborar, dependendo da região e da rocha que foi sedimentada, para que o solo seja mais ou menos fértil, trazendo mais nutrientes para os alimentos ali plantados, impactando diretamente na alimentação animal e do ser humano.
Isso também vai ser responsável por cada região dos biomas que estudamos até agora. Por isso, cada região tem sua vegetação e fauna típicos daquele local. Ora mais secos, ora mais úmidos e até encharcados, como é o caso do Pantanal. Voltando ao caso das praias, vocês sabiam que além da sedimentação de rochas que formam as areias das praias, também existem os chamados depósitos biodetríticos? Exatamente. Quando aparecem aquele monte de conchas, que às vezes até machuca o pé na hora de entrar na água, em regiões específicas normalmente, aqui na região nós temos os exemplos da Mangue de Pedra e também ali na praia do Olho de Boi, em Búzios, onde ocorrem muito desses depósitos. E normalmente essas conchas que ali são depositadas são de animais de milhares de anos, que na grande maioria já nem existem mais, mas servem para datação e conhecimento desses animais, assim como os fósseis das rochas sedimentares. É uma curiosidade bem bacana e que a gente pode descobrir coisas de um passado muito distante. E esses compostos biodetríticos, que vão desde restos de conchas, carapaças de equinodermos, carcaças de caranguejo, de siri, dentes de tubarão, ossos de peixes, tudo isso, com o passar do tempo, com milhares e milhares de anos, eles vão se calcificando e formando rochas sedimentares, as que nós chamamos na aula anterior de beach rocks. Bom, e por falar em praias, na última aula nós vimos alguns tipos de colorações diferentes de areia. Vamos só relembrar. As mais brilhosas são provenientes do granito, que é rico em quartzo, e são justamente os sedimentos de quartzo que dão esses brilhos especiais para as areias. Já as areias pretas são provenientes de rochas vulcânicas, que são ricas em basalto, que dá esse tom preto para a areia. Já nos sedimentos verdes, que são ricos no minério olivina, dão a coloração esverdeada para as praias. E já nas vermelhas, podem ser tanto a oxidação de muito acúmulo de ferro ou então de manganês, como temos inclusive em algumas praias aqui de Búzios. Tá, tudo bem. Vamos voltar mais próximo da nossa realidade. Bem, já que estamos falando em sedimentos e observação das areias, nós podemos classificar as praias no nosso dia a dia basicamente em dois tipos: praias refletivas e praias dissipativas, tudo a depender da granulosidade desse sedimento. Nas praias refletivas, as ondas acabam quebrando mais próximos à areia da praia. Com isso, a praia tem um declínio maior e os grãos das areias também são maiores. Por esses grãos serem maiores, as águas acabam infiltrando muito mais rápido e secando rapidamente. Com isso, elas não possibilitam muito crescimento de micro-organismos e pequenos animais nessa faixa de praia. E também acabam tornando essas praias mais sensíveis à poluição, pois não terem a dispersão dos contaminantes. Já nas praias dissipativas, elas possuem uma faixa maior de arrebentação de ondas mais para dentro, quase em alto mar, fazendo com que as ondas cheguem ali na areia, mais próximos da praia, de uma maneira mais fraca, né, com menos energia. Com isso, os grãos de areia são mais finos e as praias acabam tendo menos declividade, ou seja, elas são mais retas, com areias mais finas e mais compactas, o que faz com que a água demore um pouco mais para escoar, possibilitando o crescimento de micro-organismos e, assim, tendo uma diversidade maior. E normalmente são rodeadas por dunas de areia. Bom, e por falar em poluição, este talvez seja o ponto mais importante que nós deveríamos conversar. A partir de agora, com todas essas aulas de biologia, de conhecimento de planeta e vida no planeta, cada um de vocês adquiriu um olhar mais crítico em relação a isso. Então, devemos ser mais vigilantes a partir de hoje, com nossas atitudes, com as atitudes dos próximos, não deixar aquele vizinho cortar aquela árvore, ou então não deixar aquele lixo na praia.
aquele jogar de papel de bala no chão disfarçadamente sem que ninguém veja, devemos lembrar que tudo isso está causando impacto e pode nos afetar de alguma forma, uma hora ou outra. Então, cada um de vocês pode ser vigilante a partir de agora e cuidar do planeta em que estamos vivendo e que queremos para o futuro. Lembre-se que está em nossas mãos o aquecimento global, o efeito estufa, o cuidado com a camada de ozônio, e tudo isso são riscos à nossa própria saúde e à dos nossos familiares. Por isso, devemos cuidar a cada instante. Toneladas de dióxido de carbono no ar. A luz solar, que deveria normalmente retornar ao espaço como calor, será presa pelo aumento do dióxido de carbono. É como fechar as janelas de um carro estacionado ao sol ou como uma estufa.